O mundo mudou. Posso senti-lo na água. Posso senti-lo na terra. Posso senti-lo no ar. Talvez você já conheça essa história. Durante a Segunda Era da Terra-média, os grandes anéis de poder foram forjados. 3 entregues aos elfos, 7 entregues aos anões e 9 entregues aos homens. Mas, na Terra de Mordor, o Senhor das Trevas, Sauron, criou um anel de poder para governar acima de todos os outros, o chamado Um Anel. Sauron foi derrotado, mas o anel, o símbolo de seu poder e maldade, continuou a existir. Tendo consciência e vontade própria, tudo o que o anel deseja é retornar ao seu mestre. Para isso, ele vai passando de mão em mão até chegar a um pequeno hobbit, chamado Bilbo Bolseiro. É aqui que começa a Terra-média Sombras de Mordor, jogo lançado em 2014 e que nos leva para o maravilhoso universo de Tolkien em uma história inédita, situada entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. O jogo nos leva para as terras de Mordor, para acompanharmos a jornada de Talion e Celebrimbor, uma improvável dupla unida por ódio, sangue e vingança. A história começa nas terras de Mordor, o lugar onde as sombras se deitam, quando um exército de orques liderados por Mão Negra de Sauron, Martelo de Sauron e Torre de Sauron ataca uma guarnição de Gondor localizada próxima aos portões negros da cidade. Lá vive o guardião Talion, junto com sua esposa e filho. O trio é capturado pelos orques e sacrificado em um ritual para invocar o espectro chamado Celebrimbor e fundi-lo com Mão Negra. O ritual é um sucesso. Ou quase. O espectro se funde com o corpo de Talion, salvando a vida do guardião. Mesmo sem suas memórias, Celebrimbor nutre um profundo ódio por Sauron. Nasce assim uma improvável aliança. Livres de seus inimigos, Talion e Celebrimbor começam a colocar sua vingança em prática. Para isso, eles se aliam a Hilgor, um ex-guardião e líder de um grupo de refugiados de Gondor. Juntos, os 2 guardiões resgatam um grupo de refugiados que foram escravizados por Sauron. Com um pequeno exército montado, eles armam um ousado plano: explodir uma estátua de Sauron e com isso atrair o martelo até eles. O plano é um sucesso. Ao explodirem a estátua, o martelo de Sauron aparece para enfrentá-los. Talion mata o martelo, concluindo a primeira etapa de sua vingança. Talion conhece então Lithariel, a princesa do reino de Nirn, que o leva para conhecer a sua mãe, a rainha Marwyn. Ela revela que Celebrimbor tem o poder de controlar a mente de múltiplos orques e os aconselha a usar esse poder para criar um exército dessa raça. Mas existe algo de muito estranho na rainha. De acordo com Lithariel, ela não era mais a mesma, tendo mudado repentinamente. E a causa disso, Talion logo descobriria. Marwyn estava sendo possuída pelo mago branco Saruman. Talion e Celebrimbor ajudam Lithariel a libertar sua mãe. Com isso feito, eles reúnem um exército para atacar a Torre de Sauron. O ataque é um sucesso, e com isso, a segunda etapa da vingança é concluída. Antes de contarmos a batalha final contra a Mão de Sauron, contemos uma outra história. Paralelamente à busca por vingança, Talion e Celebrimbor partem em busca de itens do passado do espectro, que aos poucos trazem de volta sua memória. Eles são auxiliados nessa busca por um antigo dono do Um Anel, chamado Gollum. As relíquias revelam para eles o trágico passado de Celebrimbor. Quando ainda era um elfo, ele foi um dos maiores artesãos de sua época, tendo forjado os Anéis de Poder. Enganado por Sauron, ele o auxilia a criar um anel. Após o anel ser forjado, Sauron mata a família do elfo. Celebrimbor rouba o anel de Sauron e o usa para criar um poderoso exército. Nessa época, ele se autoproclama o Senhor Luminoso. Seu plano para destruir Sauron quase dá certo, mas no último instante, o anel o trai e retorna para o seu verdadeiro mestre. Celebrimbor é morto, mas o ódio domina seu espírito por toda a eternidade. Na conclusão da história, Talion e Celebrimbor vão até o portão de Mordor para matar a Mão de Sauron. Durante a luta, a Mão consegue se fundir com Celebrimbor.
Isso permite com que o próprio Sauron encarne o corpo da mão. Talion consegue derrotá-lo, encerrando sua vingança. Mas eles sabem que a vitória é passageira. Enquanto um anel existir, Sauron sempre poderá retornar. A guerra contra Mordor está apenas no começo. Para combater o poderoso inimigo que os aguarda, Talion e Celebrimbor decidem que chegou a hora de forjar um novo Anel do Poder. É aqui que começa a história de Sombras da Guerra. Talion e Celebrimbor forjam um novo anel e com ele partem em uma jornada para montar um grande exército e derrotar Sauron de uma vez por todas. A guerra pelo controle de Mordor tem início. Mas nós sabemos muito bem que a esperança de derrotar Sauron não está nas mãos de um habilidoso guardião e um espectro vingativo, e também não está em um grande exército, muito menos em um Anel do Poder. A esperança está muito longe de Mordor, com um pequeno hobbit que vive em um pequeno vilarejo chamado Condado.